A live de hoje é como é uma aula de balé, então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então eu vou começar me apresentando, para quem não me conhece, eu sou Candice Assmann, sou professora de balé clássico há 25 anos, tenho escola de dança física também, mas eu tenho esse projeto maravilhoso que é o Desperta Bailarina, que ele é destinado justamente a pessoas, a mulheres adultas, né, que fizeram balé lá na infância ou não tiveram oportunidade, mas têm esse sonho também. Então, o que a gente pode fazer para despertar, né? O teu corpo é capaz, a gente tem que tirar aqueles preconceitos de que não tenho mais corpo, não tenho mais idade, a gente pode fazer, sim, claro, se tu não tem nenhum problema que te impeça alguma atividade física, é sempre possível recomeçar e fazer, né? E sentir no corpo todos os benefícios realmente que a dança nos traz, né? Ela nos deixa mais ativa, ela nos deixa mais jovem, mais iluminada, com mais vontade, mais ânimo, né? Eu recém terminei minha aula agora do Desperta Bailarina, há pouquinho tempo atrás, com a minha turma, a aula ao vivo pelo Zoom. Eu estou até um pouco suadinha agora, porque eu faço junto e vou e me movimento, faço tudo com doação, então eu estou até um pouco mais ofegante hoje, tá bom? Deixa eu tomar uma aguinha. Então, a nossa live eu vou falar, às vezes eu vou estar olhando para um lado, para o outro, porque como eu estou no YouTube, no Face também, no Instagram, às vezes eu estou olhando para alguma câmera, então se eu não estiver olhando exatamente para a sua, tá? É porque eu estou olhando para outra câmera. Então, como é uma aula de balé? Nós vamos começar do princípio. Por que eu resolvi fazer essa live? Porque tem muita gente, né? Pode ser que o seu caso aí seja de uma pessoa que já tenha feito balé clássico em algum tempo, ou esteja fazendo, então sabe exatamente como é que funciona, qual é o processo, o que é trabalhado em aula, mas pode ser que tu nunca tenhas feito uma aula de balé clássico, né? Então, tu tens aquela imagem de que são as coreografias, o resultado final. Mas numa aula de balé a gente não trabalha com o resultado final primeiro, né? Para chegar lá, para chegar numa coreografia, né? A gente tem todo o trabalho de aula que desenvolve uma série de benefícios, que desenvolve toda a estrutura do nosso corpo, prepara o nosso corpo para, sim, executar uma coreografia que seja, né, da modalidade, repertório ou clássico. Então, a coreografia é o resultado final. E numa aula, às vezes, tem algumas meninas que me perguntam, mas a gente fica aprendendo coreografias? Não, a gente não aprende coreografias na aula de balé. A gente executa movimentos, tem toda uma estrutura na nossa aula para chegar lá. Então, a gente vai desenvolver a parte coreográfica quando sim, tu já tiver estruturado no teu corpo aquela movimentação, né? Então, dessa maneira, o balé ele é muito inteligente, ele é muito lógico, existe uma sequência lógica de movimentos, né, que preparam o teu corpo para executar aqueles passos, aqueles movimentos. Então, a gente inicia com o trabalho, por exemplo, de barra, depois eu vou explicar direitinho o que é cada coisa, mas no trabalho de barra, tu vais trabalhar toda aquela movimentação detalhada, minuciosa, que tu vais fazer depois os passos. Então, prepara o teu corpo como um todo, e não é só perna, não é só pés, não é só tronco, não é só braço, não é só cabeça, é tudo, é a respiração. Então, é um trabalho muito minucioso, muito detalhado. Então, por isso que a gente diz assim, tem gente que fala, quem dança balé clássico dança tudo. Não sei se isso é exatamente assim, mas que tem uma preparação corporal muito intensa, né, que te dá esse start, te prepara o corpo. Então, é justamente o que eu acabei de falar, de pensar em detalhes, em pés, em coxa, em todas as movimentações, detalhes de mãos. Então, por isso que eu sou tão apaixonada pelo balé clássico, porque eu sou uma pessoa bastante detalhista, e traz essa leveza da movimentação também, né, com uma consciência tão importante.
Então, o trabalho, para quem é a aula de balé clássico, que nem eu vou falar depois o que é. A aula de balé clássico, sem dúvida, é para quem está aprendendo, para quem está começando, para quem está em processo de construção, mas é também para um profissional, assim como é para um amador, né? Não é porque tu já tenha aprendido tudo, por exemplo, que a gente está, na verdade, em constante processo, que tu vais deixar de fazer aula. Pelo contrário, né? A aula de balé te traz toda a preparação, né? Para a tua construção, a tua evolução. Vai aumentar o teu rendimento, vai melhorar a execução das movimentações, dos passos, né? Então, não é só para quem quer aprender, ela é para quem quer aprender, mas também e principalmente para quem quer desenvolver e quem quer manter. A sua manutenção é essencial, né? Então, um bailarino profissional faz aula todos os dias, ou quem deseja ser profissional tem que ter um outro rendimento, né? Mas é essencial para a manutenção do teu corpo e está em constante evolução. E da mesma forma como um esportista, uma ginasta, como a gente visualiza, né? Não tem uma ginasta, ela precisa estar treinando o tempo inteiro para executar cada vez melhor, com mais limpeza o seu movimento, porque são trabalhos detalhistas, como eu falei há pouco, né? De execução, trabalho minucioso. Então, a gente precisa estar trabalhando o nosso rendimento, trabalhando a técnica, a limpeza, para que tu tenha mais controle também durante a movimentação, os exercícios, mais fôlego e tudo mais, né? E além disso, né? Então, a gente, além de trabalharmos a parte física, a parte técnica em aula, nós trabalhamos a parte artística em aula, né? Nós trabalhamos a parte musical, que isso é um treino, a gente desenvolver a musicalidade, conseguir distinguir os diversos ritmos e conseguir colocar a sua movimentação naquele exato momento da música, que eu acho super importante citar, e como é belo quando a gente visualiza um bailarino, né, dançando com a música, porque eu sempre digo para os meus alunos, eu preciso ver e ouvir a mesma música, a mesma coisa, né? Então, eu estar visualizando a movimentação do meu aluno e ouvindo a mesma movimentação. Então, isso é o que difere, isso é o que traz o belo, traz o artístico dos bailarinos, né? O que difere, na verdade, de um esportista, porque o bailarino trabalha o corpo, o principal instrumento de trabalho é o corpo, é uma atividade física, mas trabalha muito a parte artística e musical, que é imprescindível, né, dentro da técnica clássica, né? E então, se mesmo sabendo tudo, tu tens que continuar fazendo, treinando, para trabalhar cada vez com mais precisão, com mais leveza, com mais graciosidade a movimentação. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo, vai trabalhando, a gente consegue fazer o movimento menos mecânico também, né? Ele começa a fluir de uma maneira mais gostosa, mais suave, mais leve, né? Onde tu consegue fazer aquele movimento sem tanta força, talvez, ou colocar o mínimo de energia que precisa naquele momento, né? E aí, então, como é que funciona? Já comecei agora, já contextualizar um pouquinho sobre as aulas, como é que funciona, quais são as etapas de uma aula de balé clássico, tá? Independente se é adulto ou não, claro que tem graus e níveis diferentes, mas eu vou falar uma aula padrão de balé clássico. Sempre a gente inicia com a parte de aquecimento, que é importantíssimo, o aquecimento. Até eu estou aqui no Rio Grande do Sul, então aqui é mais friozinho, provavelmente a gente precisa trabalhar mais o aquecimento do que quem está lá no norte, né? Então, para o corpo, para que serve esse aquecimento? Justamente para dar aquele start, para acordar o corpo para o movimento que vem em seguida. E o aquecimento nada mais é do que aquecer mesmo o corpo. Aumentar a frequência cardíaca dele, então, que seja por uma simples movimentações, saltinhos,
ou caminhadas, tudo que vai acordar o movimento, acordar o corpo e estar preparado para o nosso movimento. Então, é essencial a parte de aquecimento. Eu trabalho com os meus alunos, eu faço a parte de aquecimento com eles, mas eles podem fazer o seu aquecimento antes de começar a aula. É bem interessante quando o aluno já tem essa consciência, não, eu já vou aquecer o meu corpo, já vou preparar para a aula, mas mesmo assim eu desenvolvo sempre uma parte de aquecimento antes de iniciar a aula. Nesse aquecimento também a gente trabalha alongamentos dinâmicos, né? O que são os alongamentos dinâmicos? São quando a gente desenvolve movimentos repetidas vezes, né? Então, cada vez que tu vai executando, tu vai trabalhando, vai te puxando um pouquinho mais. Então, isso é bem importante lá no início da aula. Então, a parte de aquecimento e alongamento dinâmico. Então, tem uma série de exercícios que a gente faz, que a gente já está com o corpo aquecido e está com o corpo alongado, pronto para começar a nossa aula. Então, a gente não pode queimar etapas, né? Principalmente porque é o nosso bem maior, o nosso corpo, a nossa saúde, nós temos que estar bem para a nossa aula, estar preparados. Olha aqui a Lu é minha aluna, acabou de terminar a aula, né, comigo, né, Lu? Ela sabe o que eu estou falando, ó. Já no exercício, já no aquecimento, a gente literalmente já sai suando e preparada para a aula que vai começar. Então, né, Lu? Então, a primeira parte da aula realmente é essa parte de aquecimento, ó, ela está concordando, viu? Aquecimento e alongamento. E aí, depois, em seguida, a gente vai para a barra. Todo mundo já viu isso? Ah, e foi mesmo, né? Ó, aula maravilhosa. A gente saiu fazendo tudo e num suador, sentiu o corpo trabalhar. Então, depois que nós fizemos essa parte de aquecimento, que também pode ser feito na barra, né? A gente trabalha as articulações, os músculos que vão ser trabalhados na aula de balé, que na verdade são todos, né? A gente trabalha tudo. Então, pode ser feito também na barra, mexendo as articulações, deixar o corpo para um start. Aí, nós vamos fazer o trabalho específico de barra, tá? O que é a barra? Essa aqui, vamos ver quem está ali, ó. A barra eu tenho uma barra móvel aqui. Essa é uma barra bem firme, né? Algumas alunas minhas também têm a sua própria barra em casa. Outras fazem com uma cadeira ou com uma mesa, que seja, mas que a barra serve de apoio, um pequeno suporte, né? Ela não serve para que a gente, na verdade, assim, transfira o peso, se apoie de maneira demasiada, nunca, tá? Ela não serve para isso. É um pequeno apoio, a barra serve. Uma aluna minha, faz umas 2 semanas, ela disse, a barra é como um partner, e é verdade, é como o nosso partner, né? A gente não vai agarrar a mão dele dessa forma, então a gente só apoia a nossa mão sobre a barra, delicadamente, que ela vai te dar realmente um suporte, né, para aquelas movimentações. Então, a barra serve para realinhar o teu corpo, né, fazer um trabalho um pouco mais consciente, digamos assim, né? Então, vai ter movimentações mais complexas ali na barra, que se tu tivesse fazendo no centro, seriam mais difíceis para tu poder executar. Então, a gente faz a primeira parte da aula sempre na barra, em qualquer lugar no mundo, não fui eu que inventei isso, né? Justamente para que tu faça o teu trabalho com um pouco mais de consciência, pensando na tua postura, no teu realinhamento corporal, pensando em cada movimento, na execução, cada músculozinho que vai ser trabalhado. Então, é super importante, eu digo assim, é a parte mais importante da aula, sem dúvida, é a barra, que vai te preparar para as execuções no centro, para as execuções das movimentações, dos saltos, dos giros, que vão ter depois aí no centro, na verdade, né? Então, nós trabalhamos na barra exercícios de coordenação, que a gente coordena toda a movimentação de braços,
a movimentação de cabeças, de troncos, de pernas e pés, tudo isso é trabalhado na barra, né? Então, tem exercícios de agilidade de pés, de trabalhos de pés em específico. A gente trabalha exercícios de resistência, nós trabalhamos exercícios de amplitude de pernas, a gente trabalha exercícios que vão te preparar para os pequenos saltos, para os grandes saltos. Nós trabalhamos exercícios que te preparam para giros, né? Tudo isso é desenvolvido na barra. E sempre trabalhamos para os dois lados, lado direito, assim como o lado esquerdo. Então, a gente não desenvolve, tem alguns, claro, questões de esportes que desenvolvem, não, vou fazer só para aquele lado que eu faço melhor. Não, a gente não faz assim numa aula de balé. Na aula de balé, a gente executa os movimentos sempre para os dois lados, sempre assim para a direita como a esquerda. Por mais que tu tenha mais facilidade em algum lado, sempre precisamos trabalhar os dois de maneira uniforme, né? Então, claro que depois, na parte coreográfica, às vezes a gente utiliza, sei fazer melhor para esse lado, a gente dá uma ajeitadinha, mas a gente precisa trabalhar o corpo de igual maneira para ambos os lados. Isso é super importante. E como é que a gente se posiciona numa barra, né? Eu já falei há pouco que a barra serve para um pequeno apoio, um pequeno suporte, então a gente não se agarra na barra, né? Então, bem importante o posicionamento das nossas mãos, né? Todos os dedos, eles são colocados sobre a barra, então não fica o dedão para baixo, isso a gente não faz. Ele coloca todo por cima da barra, todos os dedos. Os cotovelos, eles são relaxados, a gente não coloca tensão, tem que estar com o braço relaxado sobre a barra, uma certa distância à barra, né? A gente não fica muito próximo, e quando eu estou de frente para a barra, por exemplo, né? E quando de frente para a barra, é quando a gente realmente inicia. Os alunos que estão iniciando na técnica clássica, a gente inicia sempre de frente para a barra, né? Vai te facilitar muito mais, né? A gente tem 2 apoios aqui, facilita para tu começar a ter consciência daquele movimento, de qual músculo que tu está trabalhando, né? Então, a gente inicia sempre de frente para a barra. Aí, aos poucos, conforme o teu nível técnico, conforme tu for crescendo, evoluindo, conforme tu vais tendo mais consciência do teu corpo, conforme tu for desenvolvendo mais equilíbrio e mais coordenação da movimentação, a gente começa a trabalhar de lado, vou botar aqui, de lado para a barra. Então, a gente faz as movimentações de lado para a barra. Aí, de lado para a barra, eu vou virar até assim, ó. De lado para a barra, o posicionamento das mãos é semelhante como eu falei antes. Então, sempre toda a mão por cima da barra, sobre a barra, né? Nunca se agarra. Um pouquinho à frente do nosso corpo, para a gente não ficar com o cotovelo erguido, arqueado, sempre relaxado, um pouco à frente. Então, a gente tem que pensar sempre dessa maneira. Então, por mais que nós façamos alguns movimentos que desloquem para frente, a mão precisa deslizar junto, né? Para que ela sempre fique um pouco à frente do corpo e nunca para trás. Então, sempre à frente e ela tem que estar livre para deslizar. Então, quando a gente faz de lado para barra, aí sim nós temos mais amplitude, né? Mais liberdade, talvez assim, de movimentações, né? Se de frente para a barra a gente se limitava aqui, né? Com as pernas, de lado para a barra a gente consegue executar movimentações mais amplas, um pouco mais livres e mais dançantes também, né? E tem muita gente, às vezes, que acha assim, ai, meu Deus, eu vou ficar fazendo na barra, que coisa monótona. Olha, monótono é só para quem quer. Eu não acho nada monótono, até porque eu procuro desenvolver sempre as aulas de uma maneira muito dançante, né? Por mais que a gente faça movimentações simples, para quem está começando, eu acho que é importante a gente sentir o movimento, a gente dançar,
junto. Então, eu procuro fazer uma barra movimentada, né, que te exige, claro que com movimentos mais simples, logo no início, sem dúvida, é assim que a gente deve começar, mas que a gente possa sentir dançante exatamente, né? Então, com músicas boas, músicas adequadas, e com essa troca musical que eu acho... Ó, a Lu está dizendo que as aulas são bem dinâmicas, viu? Muito bom. A Lu já é nossa aluna há mais de um ano, né, Lu? A Lu é uma já despertada. A aluna que começou há mais de um ano, vamos ver, ó. E eu faço as músicas, são bem gostosas. Eu acho importantíssimo isso, né? Treinar o ouvido do nosso aluno também. E não sempre utilizar a mesma melodia, o mesmo padrão de músicas. Então, fazendo trocas musicais para que a gente treine o nosso ouvido também, né? E eu sou uma pessoa que gosta muito desse trabalho de música, né? Nos enche, nos dá vibração. Então, eu acho que é um papel bem importante a gente trabalhar dessa forma. É assim que, na verdade, eu trabalho com os meus alunos e percebo que dá certo, porque eu tenho os alunos assíduos que fazem a aula, estão comigo nessa turma todo sábado de manhã, e a gente vê que tem um trabalho super crescente, ó. Ó, viu, a Lu, ó, já despertei a minha bailarina há mais de um ano. Adoro, viu só? Palmas para a Lu. É um grande exemplo a Lu. Deixa eu só pegar uma aguinha aqui, gente. Ó, eu cheguei muito perto aqui. Só um pouquinho. E daí, a Maristela também. A Maristela já vai voltar agora, né, Maristela? Vamos começar, né, Maristela? A Maristela fez uma aula, não fechou muito bem os horários, mas agora ela vai vir com tudo, né, Mari? Eu já chamo de Mari, eu sou uma pessoa que já coloca apelido nas pessoas, a gente, né? Mas é assim. Bom, vamos lá, vamos continuando. Como é que são esses exercícios? Como é que eles transcorrem numa aula, né? Existe uma lógica de movimentos, uma sequência correta, viu? Muito bem, vou te esperar, Maristela. Existe uma sequência correta, padrão das aulas de balé, tá? Que a gente sempre vai trabalhar dessa maneira, e são movimentações lógicas, na verdade, porque elas iniciam com movimentos um pouco mais lentos, com pequena amplitude, e eles vão fazendo uma crescente, né? Vão trabalhando um pouco mais enérgicos e vão crescendo, daqui a pouco os últimos são com uma maior amplitude e com mais dinâmica, mais velocidade. Então, é um progresso de aula, então é bem importante isso, a gente começa de maneira lenta, ali mais lentinha, no início da barra, e vai crescendo até o último. E qual é o primeiro passo que a gente trabalha na barra? O primeiro passo é o demi-plié, que é o passo, né, demi-plié, flexão, a pequena flexão dos joelhos. Então, esse é o primeiro passo que a gente executa na barra. Porém, ele não é único junto no plié, né? Durante esse plié, nós executamos várias outras movimentações junto, né? Então, junto com o demi-plié, nós fazemos também grand pliés, nós fazemos port de bras, então tem torções de tronco, a gente trabalha em todas as posições, primeira, segunda, quarta, quinta ou terceira posição, conforme o nível. Então, é um exercício muito completo, né? A gente fala assim, o primeiro é o plié, mas dentro do plié tem outros inúmeros passos que são incorporados dentro da sua combinação. Depois do demi-plié, então, vem o battement tendu, que quer dizer batida estendida. Então, todos os exercícios que começam em battement, que a gente tem números, são movimentos de vai e volta para a posição inicial. Então, o battement tendu é batida estendida, né? Que eu vou estender a minha perna, à frente, volto, ao lado, volto, trás,
volto dessa maneira, né? Pensando sempre no peso do corpo que precisa estar na perna de base e não na perna de trabalho, desculpa, né? Utilizando o chão como forma de trabalho, né? O chão é super importante, a gente tem que utilizar o chão. O pé, ele é trabalhado como se fosse uma garra, né? Mas ele tem que deslizar o chão, a gente tem que desmembrar aquele pé. Às vezes no início a gente acha difícil, como é que eu vou estender o pé? Como é que eu vou desmembrar o meu pé? Então ele desmembra, ele passa pela meia ponta e fecha. Então, são movimentos que a gente vai fazendo e vai executando. Num primeiro momento é um pouco mais difícil, aos poucos a gente começa a desenvolver ele com mais agilidade, mais força. Então, é muito importante esse trabalho que a gente faz de deslizar no chão no Batmantangi. E também ele é feito em primeira posição, em quinta posição, e aí a combinação vai mudando completamente em cada aula, e tu desenvolve outros conteúdos, outras movimentações dentro desse Batmantangi. Então, ele não é único. No início, a gente começa de forma pura. Todo exercício lá no início das aulas, quando tu está iniciando, a gente inicia de forma pura, isolado aquele movimento, para que tu entenda como é que ele executa. Eu gosto até de introduzir esses movimentos, às vezes, no chão mesmo, né? As minhas alunas já fizeram, já praticaram, então elas entendem qual é o músculo que precisa trabalhar, qual é a forma correta para se realinhar, e aí a gente vai para a barra. Então, num primeiro momento, a gente sempre inicia com um movimento puro, isolado, e aí depois tu começa a brincar com as combinações, e vira para um lado, e vira para o outro, e segue lá. E tem muita coisa que vai sendo incorporada dentro desse movimento. Depois do Batmantangi, nós temos, então, o Batmantangi GT, que é a batida estendida lançada, né? É o que significa. Então, quando tu lança e volta, lança e volta. E ele já é, como eu estava comentando antes, já é uma forma bem progressiva de movimento, né? O Batmantangi GT, ele tem esse caráter de lançado, ele precisa ser algo dinâmico, com força, com agilidade. Né? Então, primeiro tu faz ele desmembrado para saber o caminho do movimento. Depois tu vai fazendo esse movimento de forma mais ágil, mais rápida, com acentuações diferenciadas, onde vão exigir um raciocínio, uma coordenação, né? Um entendimento corporal de acento de música, né? E da própria movimentação. Então, ele já é um pouco mais complexo, e ele te prepara, como eu estava comentando lá no início, os exercícios que te preparam para movimentos. O Batman GT, ele é essencial para os saltos, né? Para os médios, pequenos saltos que a gente desenvolve depois. Então, todos os saltinhos, por exemplo, glissade, que é um passo bem básico de ligação, um médio salto, ele precisa ser trabalhado lá na barra, nesse Batman GT. Então, quanto mais a gente vai desenvolvendo, a gente começa ele de forma isolada, devagarinho, desmembrado, daqui a pouco tu vai fazendo ele com mais agilidade, mais rapidez, né? Aumenta a velocidade ou trabalha acentuações diferentes. Isso é o que traz a graça e a dinâmica das aulas, né? Sempre a gente está sendo desafiado ao novo, né? Então, nenhuma aula é igual, por mais que tenham essas movimentações padrão que precisam ser trabalhadas, mas nenhuma aula vai ser igual à outra, vai ser desenvolvida da mesma maneira. Todas as aulas têm um objetivo específico, né? Então, por exemplo, hoje o meu principal objetivo era trabalhar o que a gente ia desenvolver com piruetas. Então, eu fiz uma série de exercícios, talvez as meninas nem percebam, mas como a gente já trabalhou exercícios para o trabalho de giros, por exemplo. Tá, deixa eu voltar aqui, que senão eu me perco lá na falação. Depois do Batmantangi GT, nós temos o Rond de Jambe Parterre, tá? Deixa eu ver quem chegou aqui. Bom dia, quem está chegando. Nós estamos falando como é que funciona uma aula de balé, tá? Então, vai acompanhando, eu estou na barra, estou explicando um pouquinho já como é que funciona na barra. Oi, saudades, querida, saudades. Vamos voltar, então. Oi, Adri. Viu? A aula de hoje estava maravilhosa, Adri. E tu também, né?
Eu estava brincando com a Adri, porque a Adri é uma que faz sinal daqui a pouco. Eu disse, Adri, tu é minha aluna problema, Adri. O que é isso? Brincadeira, né? Eu adoro isso, eu adoro. Vamos para o rondejant, senão eu vou me perder. O rondejant quer dizer rodar a perna, rondejant par terre, rodar a perna pelo chão. E aí já é um movimento um pouco mais complexo que a gente fez do Tandi. Se o battement tandi, né, é aquele movimento de ir e voltar no chão, o rondejant vai ser um movimento de rotação, de rodar a perna. Então, é essencial que a gente trabalhe o eixo, né? A gente vai trabalhar a nossa articulação coxo-femoral nessa movimentação, o equilíbrio, o trabalho, né, do anterior para fora. Então, é um movimento mais complexo, né? Tu tem que fazer essa transferência e a rotação da perna. Querida, obrigada, Yasmin, sempre linda e simpática. Obrigada. E aí, dentro desse rondejant, nós temos também outros inúmeros movimentos que são incorporados. Daí ele tem o anglaire, né, grand rondejant, a gente faz a 45 graus, nós fazemos de 90 graus, e outros, uma série de movimentos que são incorporados dentro do passo padrão rondejant. Aí, depois do rondejant, nós temos o battement fondi, que quer dizer batida derretida, né? Então, o battement fondi, ele é dessa forma, ele é um movimento muito contínuo, onde ambas as pernas precisam estender e flexionar ao mesmo tempo. Então, é um trabalho muito de resistência. Então, já está trabalhando outras coisas aqui, né? Nós temos também, ele não é tão enérgico, né, quanto o GT, mas ele trabalha a resistência. Depois nós temos o frappé, o battement frappé é batida, batida, frappé. Então, são movimentos também que a gente faz conforme bastante energia, né? E ele te prepara para os pequenos saltos, com as baterias que a gente vai fazer depois. Então, um trabalho muito de agilidade, né? E, claro, depois nós temos double frappé, que são as duas baterias, né? E outras combinações também. Depois do battement frappé, nós temos o adágio, que eu adoro a parte de adágio. Tem gente que gosta menos, outras são apaixonadas. O adágio, então, é sempre um movimento, lento, né? Onde, normalmente, a gente trabalha grandes alturas de pernas, né? A amplitude de pernas. Então, a gente faz os développés, os grand ronds, né? A gente desenvolve no adágio. Então, por ser um movimento lento, é um momento também que a gente pode brincar um pouco mais, né, com braços, na parte artística, eu adoro a parte de adágio, apesar de que minha perna já não sobe mais como subia, mas aí, ó, fica lá, tem que trabalhar, e são exercícios super importantes que a gente desenvolve dentro do adágio, né? Às vezes eu até faço com as meninas, às vezes no chão, né? Onde estou desenvolvendo outras coisas com elas também, mas de regra geral a gente faz, né, na barra. Depois, o último exercício que a gente faz na barra é o grand battement GT. Então, se lá no início a gente fez o battement GTzinho, né, que é a 45, o grand battement é uma grande lançada de perna. Então, eu lanço a perna, frente, lado, atrás. Então, ele tem uma grande amplitude, né? Ele te prepara para grandes saltos depois, né? Então, é um trabalho de amplitude e que vai preparar para os grandes saltos que a gente faz na barra, no centro, depois. Oi, gente, quem está chegando aí, bom dia. Estão acompanhando na nossa live, que eu estou explicando como é que funciona uma aula de balé, para quem não conhece, para quem nunca frequentou, ou para quem já está fazendo e quer compartilhar suas experiências aqui com a gente, é bem legal. E eu acho importante essa live de hoje, justamente porque às vezes as pessoas não sabem como é que é. Acham que é só coreografia, eu vou aprender aquela dancinha, né? A gente fala assim para mim, não.
Não é assim, não. É um trabalho muito mais complexo e por isso que eu sou tão apaixonada por ele. Certo? Então, fizemos a barra e precisamos fazer todos esses exercícios na barra, sempre, todas as aulas. Olha, logo no início, quando tu está iniciando, a gente não vai fazer todos eles, né? Porque tem movimentos que dependem do aprendizado de outros lá no início, né? Eu estou falando de um outro nível quando tu já está estruturado. Então, isso é o formato final, digamos assim, com os seus submovimentos dentro dele. Mas quando tu está iniciando, tu está em processo de aprendizado, tu vai começar com 3 movimentos da barra e vai aos poucos aprendendo os demais, porque é importante isso, a questão da progressão, como eu falei anteriormente, né? Para que a gente aprenda tu tem que ter no teu corpo, tu tem que ter entendimento do outro. Então, nem sempre a gente vai fazer todos eles logo no início, e ele é feito de forma gradativa, a gente vai crescendo durante as aulas e vai tendo um aprendizado maior, né? Depois da barra, nós vamos para o centro. O pessoal adora fazer centro, né? O centro, então, a gente tem mais liberdade ainda de movimentos do que a gente tem de lado para barra, né? Então, são outras dificuldades. Aqui a gente vai trabalhar muito mais o equilíbrio, porque nós não temos o apoio, né? Então, nós temos que desenvolver as movimentações sem uma barra, então a gente precisa mais de equilíbrio, né? A gente trabalha muito mais a questão espacial, a gente desenvolve movimentos que se deslocam mais, né? Que utilize outras direções do nosso espaço, né? De aula. Então, são movimentos que eu gosto de fazer bastante dançantes, e eles também trazem esse lado artístico, então a gente tem um pouquinho mais de liberdade de sair do lugar, de dançar um pouco mais, fazer movimentos mais amplos, né? E com deslocamentos e coisas dessa forma. Então, normalmente a gente pode iniciar com o trabalho de port de bras, né? Com sequências de port de bras, com adágios também, onde faz com pernas, a gente pode fazer também. Esses exercícios de mudanças de direções, né? Onde trabalha as transferências de peso, porque eu falei que é super importante dentro da dança, da técnica clássica, a gente ter esse trabalho de transferência, quando eu utilizo uma perna só, quando eu passo para outra. Então, isso tudo é desenvolvido numa sequência coreográfica específica para aquele movimento. Trabalhamos giros, né, a preparação de giros, né, piruetas em si, tem inúmeros giros, piruetas e turnos, e que a gente desenvolve numa aula, né? Os alegros, já como o nome diz, assim, é uma parte alegrinha da aula, são os saltos, né? Os alegros são os saltos, então a gente faz trabalhos de pequenos saltos, de médios saltos e grandes saltos. Então, os pequenos saltos, normalmente é quando a gente... São mais curtinhos, como já disse, são menorzinhos, não tem amplitude, às vezes não se desloca tanto, né? Então, esses são os pequenos e normalmente a gente faz eles mais rapidinhos, de forma mais acentuada e mais vibrante, claro que tendo o entendimento da sequência, né? Depois nós temos os médios saltos, então, que são os glissades, pajeté, nós temos assemblées, inúmeros outros médios saltos também, né? Que a gente vai treinando, vai incorporando aos poucos. Aprender esse aqui precisa desse para ser aprendido e para ser evoluído. E os grandes saltos, aí sim são os grands GTs, que às vezes a gente faz na diagonal, os sissones, né, de um salto de 2 pernas para uma. Então, são outras movimentações que vão sendo incorporadas no decorrer da aula. Bom, aí, fizemos isso, estamos lá no ápice, no grande, né? Eu vou terminar minha aula assim, lá, eu suei, saltei, fiz o diabo, 4. Não, a gente tem que encerrar a aula. Se a gente aqueceu lá no início, a gente resfria agora, o resfriamento. Então, é importante a gente voltar à nossa calma,
né? Então, fazer exercícios assim que tu volte, que tu respire um pouco mais. Eu gosto muito de encerrar com corda de brás, às vezes, né? Ou um pequeno relaxamento do tronco, né? A respiração, a própria reverência também já é um momento que a gente volta a nossa calma e está pronto para encerrar, né? E também, às vezes, a gente pode, nesse momento, aí fazer o trabalho de flexibilidade, também de alongamento mais estático. Aí são aquele momento onde teu corpo já está mais aquecido, né? Então, tu vai trabalhar alongamento estático, aí tu fica lá na posição, puxa a perna, fica lá no grande car. Então, é um momento que a gente pode fazer dessa parte, dessa aula. Estou falando muito, gente. Oi, oi, quem está chegando aí? Preciso tomar uma água, senão a prof aqui, né, não dá conta de sede. Tá? Quem está aqui no Face, no YouTube, no Instagram também, bem-vindos. Bom, fizemos então, encerramos a nossa aula. Quanto tempo dura uma aula de balé clássico? Isso depende muito do nível que tu está, né? Então, não existe uma quantidade de tempo padrão, né? Às vezes quem está começando inicia com 50 minutos ou 1 hora, pode ser depois vai crescendo 1h15, 1h30, até 2 horas, né? A turma do Desperta Bailarina, elas têm 1 hora de aula, né? Que é puxada, né? Não, claro, eu dou um tempinho para elas dar uma tomadinha de água, mas é uma aula super dinâmica. E é importante isso, porque é um processo crescente, né? Quem está fazendo aulas, outras alunas já faz aulas há bastante tempo, já está com um nível técnico, né? Já tem um trabalho de resistência, não é uma pessoa sedentária, então já aguenta ficar 2 horas de aula. Então é diferente. Então, quem está iniciando aqui no Desperta Bailarina, eu faço aulas de 1 hora, né? Onde elas estão, ó, bem para aquela aula, elas não vão se machucar, porque chega um momento, se o corpo está exausto, pode se machucar. Então, as aulas do Desperta Bailarina elas duram 1 hora, né? E eu faço questão de ter essas aulas ao vivo pelo aplicativo Zoom. Gosto e vou continuar dessa maneira, né? Eu não faço só aula, apesar delas terem aulas gravadas também, mas eu quero as aulas de técnica clássica sempre ocorrem ao vivo, onde eu estou vendo, a gente está se comunicando, a gente está fazendo junto, né? E consigo fazer as correções de imediato para elas também. Então, é tempo de 1 hora. E como é que a gente começa? A gente começa do princípio, a gente começa do básico, do beabá, né? Não dá para pular etapas. Então, a gente precisa, justamente porque o trabalho clássico ele é muito bem fundamentado, né? Então, não dá para pular etapas, a gente precisa construir, né? Então, é lá no início que a gente constrói o nosso corpo, que a gente constrói o movimento para poder fazer uma crescente, para poder evoluir. Então, é muitíssimo importante o trabalho que se faz de base. Então, é ali que eu vou começar aos pouquinhos, pensando no meu corpo, no movimento e coordenando as movimentações aos poucos, num processo gradativo, né? E sem frustrações, porque às vezes meninas, eu já não posso entrar no intermediário, eu sou mais dinâmica, assim. Eu disse, quer tentar uma aula de intermediário? Então, vem assistir uma aula de intermediário, né? Então, é diferente a aula, para que, claro que ela vai ser mais rápida, vai ter mais elementos durante a aula, mas tu não vai conseguir executar da melhor maneira. O teu corpo não vai responder da melhor maneira uma aula se tu não está preparada por isso, né? Então, a gente começa lá no básico mesmo. Até quem já fez balé há mais tempo, às vezes eu tenho meninas assim que fizeram lá na infância e estão retornando agora, o melhor às vezes é começar mesmo, por mais que já tenha base lá quando fez criança, já conheça os princípios, já executou, já fez. Às vezes é melhor a gente começar lá do zero mesmo, do básico. Por quê? Porque às vezes a gente... Aqui funciona, aqui a gente lembra tudo, mas o corpo não responde da mesma maneira.
Às vezes, não sei se vocês já passaram por essa situação, mas a gente acha, meu Deus, eu sei fazer isso, meu corpo, mas o corpo não responde da mesma maneira. Então, a gente precisa reacordar, precisa despertar de novo. Lembra o que eu falei? Despertar aos pouquinhos o movimento, né? Sentir novamente o que a gente precisa. É, isso aí, ó, viu, Mari? Isso mesmo. Então, a gente precisa relembrar, a gente precisa sentir o que vai fazer com o nosso corpo, né? Então, às vezes, só relembrar aqui não é suficiente, às vezes a gente precisa voltar ao corpo, né? E aí, o teu processo vai ser diferenciado também. Se tu já tem uma base, tua evolução vai ser um pouco maior também do que quem está começando. Isso, sem dúvida. Mas é uma aula muito trabalhada. Eu tenho um outro exemplo, que é de uma prof que está fazendo aula conosco, e ela está fazendo uma turma de intermediário, mas assim, ó, a aula super trabalhada, então ela tem outra consciência, ela consegue desenvolver muito bem, limpar as movimentações, aprimorar os seus movimentos, né? E fazer de uma forma livre, leve, aí a gente consegue pensar em outros elementos também numa aula. A gente consegue desenvolver a parte artística, como eu falei, que é super importante, né? A leveza da movimentação, né? E mesmo assim, eu estava comentando há pouco, eu fiz a aula do Desperta da Bailarina, que terminou 15 para as 11, e eu faço junto com elas, porque eu quero fazer, né? E eu disse assim, eu saio num suador. Claro que o meu nível de aula, quando eu faço, é bem superior, mas não é por isso que eu não vou estar trabalhando, né? Então, a gente trabalha e muito trabalha o corpo como um todo na aula, dá uma boa suadinha. E aí, estão curtindo, gente? Estão entendendo como é que funciona a nossa aula de balé? Deixa eu ver quem é que entrou aqui. Gente, eu já estou quase 1 hora aqui falando, 50 minutos. Eu pensei que isso aí... Ai, olha, se me dá tempo, eu vou falando. É porque eu sou apaixonada. Quando a gente gosta, a gente fala doidado, né? E realmente é o que eu amo fazer, trabalhar com a dança, com o balé clássico, é a minha grande paixão. E poder passar aos meus alunos, passar essa paixão que eu tenho para os meus alunos, isso me traz... uma grande felicidade, eu acho que eu posso dizer assim, uma grande alegria poder transmitir isso e fazer com que mais pessoas se rendam à dança, se rendam a essa paixão, a esse novo amor. E é interessante que às vezes tem pessoas que nunca imaginaram dançar, né? Tem pessoas que são alunos ali que já fizeram muito tempo atrás, já sabem como é que é. Mas tem pessoas que nunca tiveram a oportunidade de fazer e descobrem que podem, né? Descobrem que é possível, que o corpo pode fazer isso também. Claro que a gente respeita, é bem importante a gente respeitar o caminho, o processo de cada aluno, respeitar o nosso corpo, né? E como eu tenho 40 anos já e consigo lidar com pessoas, né, com os mesmos anseios que os meus, né? Então, é uma troca bastante positiva que eu construí com esse público, e é bom demais. Eu estou dizendo assim, que quem tem interesse ou nunca pensou, eu acho que às vezes tem que se dar a oportunidade de experimentar algo novo, né? Então, se dar a chance de, quem sabe, pode ser que seja bom, quem sabe eu tenho... eu posso ser boa bailarina, eu posso conseguir, eu posso, né? Então, a gente tem que tirar primeiro aquele monte de medos, aquele monte de preconceitos, ideias de que isso não pode ser para mim, que eu não posso fazer assim, que não funciona. Certo, gente? Então, olha ali, ó, Elis, muito bem. Na semana que vem, no dia 21 de outubro, nós vamos ter, então, o nosso evento do Desperta Bailarina, tá? Vai ser um evento online, vai ser ao vivo e vai ser gratuito, só que não vai ser uma live aqui, tá? Vai ser uma sala fechada, né? Em contato diretamente com as pessoas que se inscreveram. Então, eu acho que vale a pena vocês se darem essa chance de experimentarem algo novo, ou se já sabe, se já conhece,
é importante a gente, às vezes, dar a oportunidade para ver se tem ligação comigo mesmo, se identifica com o meu método, se identifica com a minha pessoa. Eu acho que é bem importante isso, né? Eu acho que precisa haver identificação. Então, mesmo quem já esteja fazendo... Às vezes tem muitas alunas que estão fazendo no modo presencial e querem fazer aula online também comigo, então são outras oportunidades. Então, eu convido vocês, para quem quiser participar, no dia 21 de outubro, semana que vem, né? Vai ser às 20 horas pelo horário de Brasília, então um evento online e gratuito, mas precisa fazer a sua inscrição aqui no link da nossa bio, tá? Que é ali que eu vou passar as informações, ali que eu vou colocar o link de acesso e tudo que vocês vão precisar. Certo, gente? Então, vamos lá. Quem não se inscreveu, se inscreve lá, não perde tempo. A gente está em final de outubro, a gente está metade de outubro, né? Mas a gente ainda não acabou, a gente não pode protelar mais, por favor. A gente tem que fazer hoje, não deixa para mais tarde ainda as coisas que a gente deixou de fazer. Certo, gente? É isso, eu já estou morrendo de sede, porque falei demais. Então, eu quero agradecer muito a presença de quem esteve aqui comigo, aqui no Instagram, no Face ou no YouTube. Obrigada pela presença de vocês.